paz do Senhor aos irmãos. Estamos dando a nossa terceira aula de segmento 5, considerações a respeito de mulher como esposa e mãe, algumas coisas passadas. Estamos falando de esposa e mãe. Vamos falar da esposa padrão de Provérbios 30. Deixa eu ser advogado aqui das irmãs. Todo mundo só quer ter em casa a mulher padrão, mas ninguém quer ser o marido padrão, né? O marido também tem suas responsabilidades. Nós temos responsabilidades como pai, como sacerdote do lar. O problema é que existem muitos que estão negligenciando a sua chamada de sacerdote de cabeça da casa. A Bíblia diz lá, Paulo fala que nenhum afeminado vai entrar no reino dos céus. O costume de tratar esse afeminado como palavra malacói, né? Malacói significa suave. Tem muito marido aí que é meio aveludado. O cara não chega a ser afeminado. Songamonga demais, né? Ele gosta de marido com pegada, né? Macho, exato. A questão do macho não é nem a questão do gênero, é questão de atitude. Já conheci pessoas, né? Maridos aí, crentes, que tem até cargo na igreja, mas quem mandava em casa era a mulher, porque o cara não tomava atitude. O que fazia? Fulano vai fazer. A mulher não gosta disso, não. Ainda bem que o prega. Ainda bem que o pastor Trento prega, né? Não, na igreja. Vamos ver que a mulher é pregadora, o marido canta. Isso é regra? Ah, não é? Cuidado. Tem as A mulher é a pregadora, o marido é o cantor. Vai lá. Isso pode ser lá na tua terra, lá em São Gonçalo. É assim mesmo, é? Lá no Rocha. Minha vizinha lá. Não tem nada a ver. Pode ser por coincidência que a mulher prega, o marido canta, sei lá. Eu pensei nessa teoria dele, essa teoria filipina aí, né? Nada a ver. É uma suposição. Pode ser uma coincidência, mas esses exemplos que eu estou dando aqui, por acaso, quem canta, tocam, né? São músicos. Aí não tem nada a ver uma coisa. Isso é questão de. Pegue a mulher. Na área dela, até para dirigir culto, a pessoa tem que ter dom, sabia? Você quer acabar com o culto, me bota para dirigir. Não sei dirigir culto. Não sei dirigir culto. É aquele pastor quando está dirigindo. Pensa, já viu? Tá o culto, tá? O basicão eu sei, mas não é minha praia. Eu não fico sossegado mais. Então, até para dirigir culto, a pessoa tem que chamar. Assim como para pregar. Às vezes a esposa não. Eu tive a última igreja que eu congreguei lá no Rio de Janeiro. A pastora pregava, ensinava, dirigia culto. A esposa dele, a dela, sempre. Nem dirigente de círculo de oração lá no círculo de oração, claro. Eu achava assim muito legal. Às vezes tem pessoas que interferem. Pastor.
aniversário. Já não tô, já tô mais de 30 anos na igreja. Já vi muita... É? Não fala o nome, mano. Acabaram a construção do prédio? A construção do prédio? Você viu o processo, já era. Mas vamos lá. Nada mesmo? Então a mulher de Provérbios 31 era aquela mulher provedora, aquela mulher que se preocupava, né? Acordar cedo, preparar as coisas, tal. A gente não pode comparar muitas coisas de Provérbios 31 com essa nossa atualidade de hoje, que muitas coisas não tem. Uma grande porcentagem das coisas hoje não existe mais. É um outro momento agora. Vai até aí uma dica, né? Abrindo um parênteses, não é nossa matéria. Se você for fazer uma interpretação, você se colocar lá naquela época. Está cobrando hoje, coisa que hoje nem cabimento mais. O tempo passou, que as questões morais, essas são mutáveis. O princípio bíblico não se muda. O princípio não. Os costumes. Jesus nunca falou de roupa. Só lá naquele Lázaro que o rico se vestia. Só. Jesus nunca falou do cabelo de ninguém. Tatuado. Que o Senhor, os valores vão ser alterados na sua vida. Esta alteração não pode partir de mim. Essa alteração parte do Espírito Santo, de dentro para fora. Você procura fazer a mudança de fora, essa mudança não vai ser... Porque essa mudança, essa aqui é de dentro. Funcionar, está havendo pressão. Uma vez que termina a pressão, o que quiser. A pessoa entende, você nem fala do assunto, mas o Espírito Santo e as avaliações. Será que bem eu vou? Sim. Será que convém eu fazer um? Sim. Enfim. Pessoal que gosta de uma asinha aí, né? Mas aí então. Mas vamos lá. Página 36. Devido à proximidade que havia entre a mãe e os filhos, estes tinham grande afeição pela... Tem uns videozinhos aqui, umas fotozinhas aqui que nós... Aí o pai, né? O pai lá orando ali com os filhos. A figura do pai era meio que, como dizer assim... Mas era... entidade, né? Mas tipo uma entidade mesmo assim. Isso é tão verdade, irmãos, que até no Brasil, o pessoal mais antigo, eu dava a bênção para minha avó, beijava a mão dela. Benção, mãe, mãe, vou sair, benção. Deus te abençoe, meu filho. Parece que não, cabe bem aqui também. Vocês verem como que é forte a cultura judaica na nossa cultura, porque isso é tudo cultura judaica. Deus te abençoe. Vocês verem como é forte isso. Nós falamos em principalmente nós tivemos uma grande ação de judeus lá. Os irmãos que moram brasileiros que moram no sertão, Paraíba principalmente, são descendentes, queira ou não queira, longínquos de judeus que vieram lá da Holanda, fugidos de Portugal, fugindo da Santa Inquisição, no século XVI, XVII.
chamado de santo ofício. De santo não tinha nada. A Santa Inquisição era tão terrível que quando o camarada fugia para não ser morto, eles faziam um boneco com a cara dele e botavam fogo no boneco. Quando a pessoa morria antes de ser executada pela Santa Inquisição, ela conseguia fugir e ela morria por aquela doença, descobria onde estava a ossada dele, desenterrava os ossos e queimava o osso. Quase terrível que nós passamos a Santa Inquisição. Vocês vejam como que a religião pode adoentar a pessoa. A religião pode crescer, pode se transformar num surto, psicótico. Isso qualquer religião. Aí o tempo passou. Aí quando teve a reforma, relembrar aqui, né? Fala de depois de 1917, na reforma, os lugares principalmente Suíça, que é onde aqui é lá, a região lá começaram a fluir grande quantidade de igrejas evangélicas protestantes. E aí, o que a Igreja Católica fazia de perseguição, agora os evangélicos estão fazendo. Você vai lá em Genebra, lá, ele estabeleceu um tal consistório, patrulha que ia à casa dos crentes, eles estavam nessa história. Tinha na Assembleia, se você está bebendo, você está usando televisão, você vê como é que o negócio... Não, porque eu peguei isso, tá? Graças a Deus isso não existe mais. Esse consistório ia na casa dos irmãos para ver se na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, os irmãos estavam cumprindo o que foi pregado no culto de domingo. Se por acaso não estivesse sido cumprido ou sendo cumprido, eles sofriam isso história, não esconder. Temos também a história triste do Lutero, que por causa dos camponeses, né, que se levantaram contra Lutero, amiguinho do rei da Alemanha, estava tendo benesses a favor. Se colocou do lado do Império Alemão. O que aconteceu? Os nossos irmãos anabatistas foram por uma perseguição. Você não vai fazer isso aqui. Enquanto a gente está sendo perseguido, era uma coisa. Agora a gente que persegue. Foi assim com a igreja também. Foi 325, 80, lá, aí todos os pagãos passaram a ser perseguidos também. A religião se transformar num surto. Saber. Vocês baixam meu pix. Sim.
segunda tragam. Vocês querem fornece região. Sei, aranhas tecem aquilo. Então, qual é o lucro que a escola vai ter? Nenhum. Então vai ficar o valor da camisa dele. Que é o 5 da 60 da camisa. A não ser ter um uniforme na. Então, aqueles que pediram camisa minha, vocês estão aqui. Por favor, tragam-me na quarta-feira o dinheiro em espécie, por favor. Pode ser? 65 da camisa. 7. Se passar disso, eu devolvo. E ficar com o restante seria para vocês sair. A não ser que vocês voluntariamente, pastor, não acho justo. Os 100. Aí a gente recebe, faz uma oração para que vocês, até que o ministério volte. Fé. Receba. Perfeito. Não, especificamente é esse uniforme. Okay? Agora para o dia do culto, na quarta-feira eu trago uma proposta para vocês, as irmãs, para virem bem alinhadas, vai ficar bem de terno preto ou um terno azul, vão ficar lá numa aula específica. Padrão de mulheres bonitas, deixar a RBS tremendo. Bem? Sim. Eu vou passar de volta para os membros da mesa, eu vou passar, tá? Tá tudo sendo organizado. Orem por nós, tá? Orem por nós e Deus tem dado vitória em tudo. Nos surpreendido. Ciência. Quarta-feira, traga. Vou lá para o história vai até a sua casa. Era PF do. Irmãos, lá pela página 110, sejam bem tornados, hein? Bem? Vocês voltaram. Pai do Senhor. Irmãos, olha, lá na página 98, vai ter um capítulo só sobre a mulher. Vou fazer muitas considerações agora a respeito da mulher, porque lá na frente, vocês já passaram daqui, vocês estão lendo em casa, né? Então, já estou quase chegando no final, hein? Siga o exemplo do siga o líder. Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês lerem esse livro todo aqui, irmão, tenho certeza que, olha, argumento para dar aula em escola bíblica dominical não vai faltar. Esse livro é top, hein? Dou aula há 30 anos em seminário, já dei aula de muitos assuntos referentes, mas esse aqui é muito. Gostando muito desse livro aqui. Tem o do Hobbes lá, que é a vida diária nos tempos de Jesus. Tem um outro, esqueci o nome. Mas esse do Coleman aqui é top. Vocês lerem, recomendo. Vocês não vão se arrepender. Você vai começar a dar aula, o que o Jesus falou? Que o Espírito Santo de Deus começa a lembrar a gente das coisas. Vai lembrar do quê? Do que você leu. Se você não leu, vai lembrar de quê? Ele não é mágica, né? Você leu e você vai se lembrar. Ok? Então vamos lá, prosseguindo. Então nós estamos trabalhando.
Nós estamos falando da figura do pai. Irmãos, olha só. Na época do Antigo Testamento, isso vai se refletir depois, lá no período interbíblico. Que época que é o período interbíblico? Fala como teólogo, pelo amor de Deus. É aquele espaço da Bíblia. Agora fala como teólogo. É o espaço de tempo compreendido entre... Qual foi o último livro do Malaquias e o período que Deus não falou, certo? Ah, tá certo? Deus não falou. 400 anos sem falar. Não, agora você falou. Não temos registro escrito. Mas que Deus não falou, não pode ser. Nós aprendemos no sábado e domingo lá, né, no seminário, que quando Jesus nasceu e foi apresentado no templo, a profetisa, como é que é? A Ana, ela era profetisa. E Deus fala através de quem? Mano, então Deus falava. Se quer base bíblica, tá lá. Né? Deus usava também o disco. Mas antes dele, Deus falava, com certeza falou em sonhos também, eu tenho certeza. Olha o que Deus fez lá em Macabeus. Deus deu sonho até para Alexandre o Grande, lá no livro a história dos hebreus, lá do Joséfo. Falei aqui numa aula, né? Mas os que estão novos aqui. Lá no livro, dei até a página, agora não lembro. Depois. Meu Deus do céu. Dá Sansão, irmão. Faça Sansão pra mim. Faça Sansão. Dom Manuel. Manuel, tu não pode faltar na aula, mano. Ei, Maria. Você é meu Google. Guru Manuel. Olha. Mas olha só. O que está escrito lá? Fala então, Manuel. O que está escrito lá? Vou te ajudar, agora eu te ajudo. Está escrito o seguinte. O Alexandre o Grande invadiu Jerusalém. Certo? Agora está o Império Macedônico, está lá invadindo Jerusalém. Vai invadindo a Palestina. Agora ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, antes de entrar lá, ele teve um sonho. Quem que deu esse sonho para ele? Ele sonhou que quando ele entrava em Jerusalém, homens vestidos, um vestido de azul e branco e outros vestidos de branco, recepcionariam. Quando ele chega em Jerusalém, Deus tinha falado para o sacerdote, Deus falou para o sacerdote, o que você está falando, irmão? Falou com o sacerdote para que ele saísse do templo vestido com a roupa do grande dia da expiação, que é aquela roupa que o sumo sacerdote só usava uma vez por ano. Uma vez que só que ele entrava no lugar santo do santo, lembra? Tinha uma roupa especial. Deus orientou então o sumo sacerdote da época, eu esqueci o nome dele, para que saísse com aquela roupa e os outros sacerdotes fossem com a roupa branca. Quando Alexandre está vindo para invadir, junto com inclusive samaritanos que estavam juntos para invadir, que eles tinham ódio dos Deus, né? Mas um monte de mercenários, tudo quanto era nação. E Alexandre viu aquele grupo, Alexandre desceu do cavalo, foi até o sacerdote, se ajoelhou na frente dele. O general dele que estava do lado, você é louco, cara? Se ajoelhar na frente desse homem, de um judeu. Cala essa boca. Eu tive um sonho. Lá no livro. Que ler, cara. Aí o cara fala assim, como é que você sabe essas coisas? Eu tava dormindo e veio tudo assim, ó. Tem que ler. Teólogo tem que ler. Falávamos ontem lá no curso lá. Nenhum professor de história é obrigado a ser teólogo. Mas todo teólogo tem que saber história. Tem que saber, não é favor nenhum, é obrigação. Então lá o Joséfo vai dizer na página, senhor? Pertinho, 405. Para um livro de 1.800 páginas, né? 1.800 páginas. Errar 200 está pouco, pô.
Tá perdoado, vai não peques mais, né? Pastor, o sacerdócio aqui Não, ali já é armação já política. termina aqui. Termina lá na Guerra dos Macabeus, quando nas últimas linhagens dos Macabeus, que aí já virou uma politicagem tremenda, e aí começa a separação dos essênios, que eram os Zadoques, que era a sequência de sacerdote, interrompida. Os saduceus, os Zadok, né, que é o sacerdote. Aí os essênios viram que romperam com essa sequência, saem de Jerusalém, saem de Israel, melhor dizendo, saem da comunidade e vão morar separados. Por isso que eles ficaram uma comunidade separada, porque eles não aceitavam estar debaixo do mesmo sistema, né, religioso. O que está falando? Não, só para reforçar que não é que Deus não falou, não tem escrito, nada escrito. Inclusive Deus continuou fazendo milagre. Mas onde eu quero chegar? Assim como desde sempre, irmãos, desde a época da lei até antes, que antes da lei de Moisés, antes do sacerdócio arônico, tinha um outro sacerdócio que estava vigorando também. Qual que era? Então, como é que chama aquele que Jesus lançou? De Melquisedeque. É aquele que o Abraão pagou o dízimo. Falamos em uma outra aula que eles tinham leis. As leis não eram escritas, a lei era oral. Essa lei oral é chamada de Mishneh Torá, certo? Pois lá na época que eles estavam no cativeiro, na Babilônia, essa Mishneh Torá, que era uma lei que era só passada, ela foi escrita em livros chamados de... Quem falou? Maravilha. O Talmud tem uma característica que ele tem os midrash, que são as interpretações, tem os comentários, que são as chamadas as Gemaras. A característica do Talmud é que ele não é igual à Bíblia, que a Bíblia está escrito, acabou, não mexe mais. Se chegar amanhã, alguém lá, Rabino Shimon, vai lá e fala assim, não, mas eu tenho uma nova visão a respeito disso aqui. Vou fazer a circuncisão, não fazer assim, tem que fazer assim. Faz um corte assim. Aí vai lá, olha, o Shimon agora também vai fazer assim, ele achou que é interessante. Vai acrescentar mais alguma coisa. Ele diz que eles dão mais valor às tradições do... Aí você tem e tem o que os chefes assim, está escrito, mas os nossos pais dizem que é assim, assim, assim. Assim, em verdade vos digo, vocês vão fazer assim, assim, assim. A ênfase está mudando, tá? Ele está dando uma ênfase correta, a interpretação correta. Quando Jesus diz em verdade vos digo, ele está dando a interpretação correta, ele não está mudando nada. Tanto é que ele não veio mudar a lei. Ele falou que veio mudar a lei? Não, eu vim cumprir, eu não vim abrogar, vim cumprir. Então, o cumprir a lei, ele veio cumprir do jeito que tinha que ser cumprido. Então, ele estava fazendo tudo errado. Inclusive, a religião judaica tinha se transformado num sistema, né? Já há muito tempo. E aí vem então os filhos, o pai sacrificava pelos filhos, a gente vai ver isso lá esse sacerdócio Zedeque. Jacó sacrificou pelos filhos, Jó sacrificou pelos filhos, Abraão sacrificou, Caim e Abel sacrificou. Ensinou a sacrificar. Quem que ensinou eles a sacrificar? Quem foi que disse para Noé o que era animal, era animal puro? Isso aí só vai aparecer lá em Levítico. Quase 1000 anos depois. Já tinha uma lei, meus irmãos. Tinha uma lei. A chamada lei oral, a Mishneh, tá? Ok? Então, os pais faziam esse sacrifício.
Seguindo. A maioria dos pais levava muito a sério a responsabilidade de criar bem os filhos. O geral viu a função de educar corretamente os filhos como um ato de obediência a Deus, forma de revelar sua competência. A tradição judaica diz que o pai que não ensinasse uma profissão para o filho estava criando um bandido. É verdade, né? Se você deixar, você não, quem deixar o filho a bangu, faz o que você quiser, meu filho. Vai dar ruim, meu irmão. Vai dar ruim. Lembro, meu pai não era evangélico. 14 anos eu já começava a me perturbar. Como é que meu filho? Vai ou não vai? Bora, correr atrás. 16 anos já tinha carteira assinada, irmão. Me aposentei com 44. 200 anos que eu tô. 7 meses, meu. Idade. Eu sei que eu tô velho, mas nem tanto, né? Sobre. E que nunca assim especificamente assim. Não, esse ditado aí de quem não ensina a profissão pro filho que é no banco. Isso é tradição, né? Mas isso é claro. Geralmente era assim, Se o pai era carpinteiro, o filho vai ser carpinteiro. Se o pai era curtidor, o filho vai ser curtidor, porque aprendeu assim. A não ser que ele optasse que o menino, até os 10 anos, ele estudava nas Bet Midrash, né? Que é a casa da lei, casa da lei, seria a casa da... aprender a Bíblia, né? Seria. O pé da letra seria a casa da interpretação, Bet Midrash. É a escola. Se o rabino percebesse aquele menino com 10 anos, que é a hora que acabava os estudos dele, que era a hora dele ir para casa, mas ele tinha pendores para ser um da lei, tinha facilidade, ele era separado para o... Ela dizia, seu filho tem tendência aí para ser um doutor da lei. Aí seria um orgulho para o pai, aí sim, o pai vai por um tempo, né? Não é por tempo, 5, 6, 7 anos mais, o pai investir na vida deles, manter aquele filho dentro das Bet Midrash, ele ia para uma escola mais avançada, Jerusalém, né? Alexandria. Mas, caso não, ele ia aprender a profissão com o pai. Não só o pai, não só a família poderia sustentar esse menino, mas qualquer família que quisesse sustentar. Inclusive, até hoje é assim, tá? Até hoje, eu estava vendo uma imagem de sobre isso. Não sei agora o que é. Esses meninos que são mantidos por alguém. Que é um empresário se sente abençoado de estar mantendo alguém. É igual um missionário. Que é abençoado mesmo. Só que a partir de um certo tempo, esse rapaz vai começar a trabalhar. Esse rapaz vai trabalhar também. Só do integral. Trabalhar, ele vai ter a profissão dele. Não sei que seja de uma mesquita, não. Sinagoga. Sim, aí pode ser que, né? Mas aí também o cara já vai para ser chefe de uma sinagoga. Quase embarcando. Aqui tem uns rabinos. Vocês já viram? Cast de rabino. No Brasil tem uns caras. Isso é uma visão diferente, né? Mas vamos lá. Geralmente as crianças tinham a obrigação de exercer pequenas tarefas em casa, as meninas aprendiam o ofício com a mãe, né? Desse modo, aprendiam os serviços e adquiriam um senso de responsabilidade. Com 13 anos e a menina com 12, espaço pelo Bar Mitzvah,
passa para o Bat Mitzvah, né? É o rito de passagem. Todas as civilizações têm esse rito de passagem, mesmo não sendo judeu. Se você for lá naquelas ilhas lá do Nova Guiné, lá aquele pessoal, os pigmeus da Nova Guiné, os meninos quando chegam uma idade, que é 12, 13 anos, 15, essa é o divisor de água da vida. Eles têm que fazer um monte de coisa. Aqui no Brasil mesmo, os índios, eles têm que passar por uma lista de provas. A última prova é uma luva envenenada, que pica, dá umas feridas tremendas. Ele tem que suportar aquela luva cheia de... Lá na África tem uns meninos que tem que pular por cima de umas vacas, tem que sair para lutar e matar um leão com a lança. É coisa louca assim, né? Entre os índios americanos lá, os Apaches, Araparro, aqueles, né? Eles também têm que caçar um bisão sozinho. Então é o momento de é o rito de passagem, né? Passagem. O judeu, o rito de passagem é você ir lá na sinagoga, fazer a sua primeira. E a partir de 12 anos o menino é considerado responsável. O cara com 16 anos está fazendo filho, tá mal tadinho. É que choca. Por isso que eles não gostam de cristãos. Porque certo. Jaz no signo. Certeza. Não é coincidência. Olha que interessante, com 12 anos ele está. Chegou lá? Chegou? Está escrito aqui. Conversar, eu posso ficar conversando 2 dias, no terceiro. Aí chegou, pronto. Eu não até ser. Mas a gente não pode dar voz onde a Bíblia se cala. Posso calar onde... Pode ter acontecido? Pode. Pode ter acontecido. 50% e 50%. Não, é verdade, mano. Mas faz parte da interpretação, é assim, né? Quando a gente não tem certeza, pode ser, pode. Infelizmente tem alguns irmãozinhos nossos que no debate, ele só quer ter razão. Teologia não é assim, irmão. Teologia, 99% das vezes, você não tem razão. Eu acho que até muito. Mas 99,9% das vezes você está errado. Porque todos nós temos uma maneira de ver, a gente acha que a nossa maneira de ver é que é a maneira certa. Até dentro da nossa denominação, você pode ver que existem várias compreensões diferentes dentro de um estatuto que é estabelecido ali. Regimento interno, melhor dizendo. Estatuto que rege os cultos. Estatutos são as doutrinas. Né? O regimento não tem a doutrina. Dia a dia, segunda-feira, isso, na terça, na quarta. Né? Mas mesmo nisso, tem divergência. Se você sai daqui da Assembleia, você já vai ver um monte de coisa diferente. É tudo da mesma convenção. Se você sair daqui e for lá para o Rio de Janeiro, então você vai ficar de cabelo em pé. Cabelo em pé assim, pela tua... Não, mas não achava que não era assim. Mas quem disse que é assim? Você entendeu? Eu digo cabelo em pé não é por escândalo. Porque, de repente, pela tua concepção, pela tua visão, pela tua perspectiva, não deveria ser assim. Mas quem foi que disse que é da minha maneira? Entendeu?
Mas é mesmo. Se você quer saber quem Deus não é, você deixar vocês doidos. Se você quer saber quem Deus não é, estude teologia. Teologia não é o estudo de Deus. É o estudo das coisas relacionadas a Deus. Não quer dizer que você está estudando Deus. Olha, irmão, já teve boa gente aí na Bíblia que quebrou a cara, achando que estava fazendo a coisa certa e chegou uma hora lá e falou assim: ô meu filho, por que tu me persegues? Mas fazendo a coisa certa. É duro para você recalcitrar. É duro para você perceber que aqueles que você está perseguindo estão fazendo a coisa mais certa do que você, que acha que está fazendo certo, porque faz desde pequenininho e se gaba de ser um fariseu da tribo de Benjamim e ser o mais exemplar da sua época. Vai quebrar a cara, vai ver que ele era um cego, fica 3 dias cego, aí sim nasce Paulo ou Saulo. Então, às vezes a gente está a vida inteira dentro de um tempo, veja, e a gente acha que está fazendo a coisa certa. É que um dia você tem Jesus no mundo, vai ver. Estou dizendo que a igreja, as nossas concepções, que se você quer estudar Deus, exatamente aquilo que você está estudando. Fora daqui. Não. De repente, um momento como esse aqui, para você dar uma parada, né? Vamos em frente. É assim. Agora, a palavra de Deus, ela nos revela a Deus. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, é impossível você dizer que é cristão, que quer conhecer a Deus, você não lê a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te revelando Deus. E ainda que você conviva no meio de pessoas que ainda não conheçam a Deus, que você, esta palavra te dá base e segurança para saber que você está servindo. A nossa função é essa. Você acha que o apóstolo Paulo, depois daquele encontro, ele teve possibilidade de ser de Deus mais do que os discípulos. Ser o céu. E ouvidas discípulos não tinha todo motivo do mundo assim, eu sou o cara. E ainda Deus podia falar assim, pô, tá preparado para te colocar judeu, porque você que é judeu desde pequeno, fariseu. Já pensou eles te ouvindo? Não, você vai pregar para o gentio, para quem não conhecia. Imagina a cabeça do cara que estava cheio de judaísmo, cheio de conhecimento de Deus, agora chegar para alguém que nunca ouviu falar de Deus, começar do zero. Tem que ser muito Deus, irmão. O Pedrão não queria pregar para gentil, quando ele vai pregar lá pro Cornélio, né? Aí ele falou assim, mas Senhor, vai pregar para um pagão? Foi lá para cima orar, né? Aí o Senhor mostrou lençol, né? 3 vezes apareceu aquele lençol cheio de rã, caranguejo, carne de porco, pururuca, carne de urubu assada. O que mais? Corvo frito. Cobra. Espetinho de escorpião, de barata. Come aí, Pedrão. Mata e come. Deus o livre e guarde. Vou comer um negócio contaminado. Oi? Pedro? Já. Olha aí, olha o manto. Eita, meu pai, agora já até senti um manto aqui. Já estava até batizado. Rapaz, tu fica quieto, mas quando tu abre a boca é um manto só, né? Tem que falar mais. Rapaz, vem cá, senta aqui, vem dar aula aqui, ó. Inspirado. Exatamente. Olha que coisa linda. Ó, o Espírito é o mesmo aqui, né? Então, olha, ele já era batizado com o Espírito Santo.
já tinha tido aquela experiência do Pentecostes dos dois, mas ainda estava com aquela casca, aquele ranço. Saiu. Não, saiu. Ele foi curado, com certeza foi. Já, não. Ele chama todos os irmãozinhos queridos. Não estranhei como quando uma ardente provação vier sobre vocês, né? Pô, ela tá vendo o cuidado dele. E ele ainda falando de Paulo. Eu sei que Paulo tem alguns escritos difíceis de interpretar que os incautos distorcem para seu próprio propósito, né? Então, e outra coisa interessante, ele não tinha ciúmes de Paulo saber mais do que ele. Olha que coisa linda no reino isso. Mas a gente já vê alguns aí, né, que não pode ver alguém fazer sombrinha para ele, já quer, pum, puxa o tapete. Você acha que são o sol, quem tem que brilhar aqui sou eu. Pobre segue nu, né? A gente poderia aproveitar, irmãos, esses meninos sendo mais estímulo, que Deus abençoe, vai embora. Islândia. Se eu servir para ser algum Senhor glória, possa ser uma referência na sua vida. Tem que extravancar o caminho de vocês. É que tem pessoas que vão ser livres, se já não são, né? Despontar, incentivar, tirar, desestimular. Aí desestimulando porque estão com ciúme. Bota na geladeira, deixa pregar. Eu 5 anos. Despontava, ele começava a pregar, e eu indiquei para ele, rapaz, vai fazer um seminário. Faz esse outro agora, um seminário. Acabou, faz o mestrado, está fazendo o mestrado agora. Já pastor, aí fica barreirando, deixa eu ir pregar, eu recebo um convite para pregar. Pastor já velho agora, com mais de 80. Rapaz, é assim mesmo. O teu momento vai chegar. Continua investindo no teu ministério. No dia que for para Deus te lançar, ninguém vai te segurar. Mas tem esse negócio de... Não, você não, aqui quem só fala sou eu. Sou a... Apagou faz tempo que você não viu. Você é uma luz apagada, né? O seminário desse aqui é um lugar que pode algumas coisas. Não sei dizer. Eu ainda estou em obras, irmãos. Eu tenho que tirar ainda. Tem muita casca ainda que vem do passado. Olha assim, ih, rapaz, mas aí não tem nada a ver. É que tudo tem nada a ver. Né? As coisas realmente não. Usando como parâmetro de medida. Com anel. Quando tá de calça comprida. Pelado. As coisas assim que te limitando Deus. É por aí. Mais uma vez. A pessoa que entendeu o evangelho, ela está de forma decente. Homem e mulher. Não só para mulher. Homem e mulher. Os meninos aí também que usam as roupas aí, que se for judeu dá para ver até a circuncisão. Tá. Então, não. E prega lá em cima e faz até dancinha lá em cima, né? É, rapaz, o negócio tá sério. Ainda bem que eu não sou daqui, não sei como é que funciona. Sou daqui. Receba aí. Eu estou na página 36. O sistema de criação de filhos, irmãos, desde a época da lei, era chamada de pátria potestas. O que é pátria potestas? Não está. Isso é um acréscimo, tá? Um apócrifo. Pátria potestas. O que significa pátria potestas? O pai tem autoridade para matar o filho. Misericórdia, mas está escrito na lei. Se o filho fosse com mais, o que está escrito lá? Apedreja. Isso se chama pátria potestas. No Império Romano também era assim. Hoje, quando tem tudo tem lá. Não pode nem dar uma varadinha no filho, mas naquela época é para matar.
Mata. Está escrito na lei. Isso que chama a gente de fundamentalista. Tem que fazer mudança na Bíblia, tem que atualizar. Tem que atualizar é nada. Tá faltando em muitos, vara. Vara, desde pequeno. Tem a vara. Se o Senhor falou para corrigir com vara, que a vara tem algum significado místico. Aí também não, né, irmão? Aí. Eu contei para vocês do irmão Vanderlei, lá do médico. Da vara, não falei não? O irmão Vanderlei é médico. Acho que 3 filhos, né? Pensa no irmão assim, caindo, casa rachando ele assim, né? Sabe como é que é? Aquela pessoa que é tão calma que dá raiva, né? Deus mandou 3 filhos para ele que era 440 volts, né? Ele, aquela tranquilidade. Aí ele arrumou, a minha irmã contando, né, disse que ele arrumou uma pintada lá e botou aqui escrito assim, serva do Senhor. Aí os meninos aprontavam, Samuel. Aí fazia uma bagunça, quebrava alguma coisa, aquela tranquilidade. Assim, meu filho. Buscar o servo. O caminho do buscar a varinha e voltar era pior do que apanhar. Mas pai, vai buscar. Não vai me bater, vai buscar o servo do Senhor. Ele me disse que o menino ia, trazia a vara para ele e ele. Você não. Pá! Coloca o servo do Senhor. É servo do Senhor. Agora vai ver os filhos do irmão Vanderlei. Isso já faz 10 anos. Ai, uma história que ficou. Com certeza deve estar. Servo do Senhor. Como é que diz outro? Diga-me com quem andas e te direi quem é. Anda com quem? Com o servo do Senhor. Então tá sapo. Mas se a Bíblia recomenda corrigir, não é espancar, né? O Senhor já fez até no nosso corpo próprio para esse interlúdio, né? Que é alguns mais, outros menos, igual a mim, né? Parece um Bob Esponja, mas, né? Vai. Tem uns aí que são mais, como é que eu vou dizer assim? Tendo mais sorte, né? Mas é isso aí. Então, pátria potestas é isso. Os pais, de um modo geral, tinham muito orgulho de seus filhos e, portanto, desejavam que atingissem a plena maturidade. Verdade que os casais queriam muito a seus filhos, mas isso não quer dizer que não os castigassem quando se fazia necessário. Aí tem lá Provérbios 22:15, né? Provérbios retrata bem essa preocupação dos pais e a dificuldade que tinham para criá-los bem. Criar filhos nunca foi tarefa fácil, como bem demonstra a história de Caim e Abel. A história de Adão, irmãos, tudo que não presta aconteceu naquela família, né? Por quê? Desgraça vieram uma sua expulsão, crime, suicídio. Prosseguindo. Um detalhe, né? A gente vai ver até na Bíblia que os pais não amassem as filhas, mas era bem desejado. Por quê? Porque o menino do texto lá, ele seria o provedor que ficaria do pai. Daria inclusive das irmãs, da mãe também, né? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando estava para morrer? Da mãe dele. João. Ele já sabia que João. Esse João. Não era? Vai ser o último. Vai ser o último? Quando João. morrer, ela já tá Se fosse Tiago. Não, Tiago, você não. João, né? Não, mas eu sabia. Diz aí tua mãe. Tinha. Velho.
Tinha. O Tiago, o irmão dele. Tinha o outro também, o Tadeu. Era um crente ainda, né? Não, depois, olha, ele se tornou o pai da igreja. Ah, Assim, ó, eu, Thiago, irmão, cita Jesus. sim. Tiago foi top. Você vai ler Gálatas capítulo, eu acho, que eles eram as colunas da igreja. Aquele episódio do Tiago chegando na igreja lá em Jerusalém, o Pedro perto dos irmãos. Tiago ele vai. Dá-lhe pau. Que papelão, hein, Pedrão? Só porque chegou o Tiagão aí. Quê? Tem outro Tiago, não é só aquele lá não. Tem um Tiago que não é irmão de Jesus, não. Pedro, Tiago e João. Acho que não, hein? É, não. Tiago vai depois. Essa Bíblia que você está citando aqui, a Novo Escritura. Ellen White. Grande conflito, você leu? É o grande conflito? São as 7 Maravilha do mundo. maravilhas do mundo. Livro dos Mormons? Onde é? Acho que tá lendo os mortos dos egípcios. Mas foi até bom você levantar essa bola, vamos pesquisar. Lição de casa para você procurar. Pra mim? Ah. Esperto, rapaz, camarada. Os familiares. Os parentes mais chegados para uma criança eram seus irmãos. Alguns deles se davam muito bem, como era o caso de Tiago e João. Tiago e João, mas era esse aqui era irmão de, eram os filhos de Boanerges, né? São chamados de Boanerges, filhos do Trovão. Isso aqui só aqui, mas não é irmão de Jesus esse aqui não. Não, esses são irmãos. Trata eles. Sim, mas não é esse aqui não. Tá. De modo geral, eles não acreditavam em Cristo, embora mais tarde viesse a crer que, por exemplo, essa atitude dos irmãos de Jesus, né, para com ele. Aí está lá em João 7,5, pode ver João 7,5, Mateus 13,55. Abre um parênteses aqui, a Igreja Católica, que vai dizer que eles eram adelfós de Cristo. Adelfós, no grego, é irmão. Mas a Igreja Católica vai dizer que eles são primos. É a mesma coisa que é isso aí. Achou aí? Achou aí? O que está escrito aí? João 7,5. Então ele está no ministério ainda, não era o Tiago. Mas então vai Mateus 13,55. 13,55 já está no final já. Você meia dúvida. João não foi escrito em ordem cronológica. João foi escrito assim, ó. Mateus 13,55. Chama Tiago. Sim.
Ah, e o tio Judas também. Pô, o irmão dele foi, mas não agora. Depois. Não, os cariotes não. Não. Judas. Esse Judas. Acho que é esse aí. Senhora. A linhagem, né? Já pensou? Sim. Nunca vi, já li 400 livros de história da igreja. Uma sequência genealógica de Tiago. Eles morreram, né? Não dá nem tempo. Quem não morreu? Né? Aí já é um outro segmento. Não, mas morreu, né? A Maria é uma grande referência para nós como igreja, né? Que respeitar. Né? Respeita a Maria como uma nossa, abençoada, bem-aventurada, ela mesma. O Cântico de Maria fala isso, né? O Cântico de Maria é o mesmo Cântico de Ana, né? Parecido, né? Se não é igual. Parecido. Mas ela veio para cumprir a missão. Jesus também cumpriu a missão. Excelente, que gerou importantíssimos para a igreja. Os outros dois irmãos. Por que não dizer os outros que não tiveram tanta projeção, com certeza também devem ter dado bom testemunho, porque no caso geralmente como uma pai querido José, exemplo, com certeza. Mas demanda um estudo, Samuel, isso é bem interessante. O que aconteceu? De repente não tem tempo do Tiago casar, porque ele foi o primeiro a morrer, né? Foi logo na época do Nero, né? Sim. Teve irmãos e irmãs, né? Outra coisa que não dá para falar sobre consanguinidade, embora, né? Esquema também. Mas geralmente é o pai, né? O sangue, não tem sangue do José, né? Semente. Pode ser também um, né? Não. Pai, né? Apesar que para o judeu, nós já falamos até numa outra aula. Só é judeu quem nasce de ventre de mãe dia. Posso ser judeu nascido de família tradicional lá em Israel. Casar com uma esposa brasileira. Meu filho não é judeu. Posso ser rabino lá em Jerusalém, daqueles top. Casei com uma brasileira, não era Israel, não era judia. Não vai ser judeu. Não vai ter direito nem de ser chamado de judeu. Ai, meu Deus, você não vai usar esse versículo. Não, você não vai falar isso. Você não vai falar o que eu estou pensando. Não. Mas está na genealogia de Jesus. Chega até Jesus. Menos judia ela era. Por favor, você não vai usar aquele Salmo 51? Em pecado me gerou minha mãe. Não. Ela era, porque Davi
Claro que era, pô. Não, podia ser uma mão que nem judia fosse. Não. E aqui, ó, nós temos. Deixa os gideões pra lá. Vamos lá. Nossa aula é aqui. Mas então judia ela era. Deixa o judeu pra lá. Porque Jesus. A bisavó de Davi era moabita. Mas aí depois, o tempo passou, ela teve um filho que se chamou Obed, né? Esse Obed casou com Ana Israel. Claro que já tá morando aqui. Ela não veio para morar em Belém, né? Depois nasceu Jessé, Israel, Belém. Ele tinha que nascer em Belém. O Davi é de Belém também. Na outra. Ela era judia. Não se um filho bastardo. Você tá chamando o cara de bastardo? Né? Não era filho da mãe dos. Alguém que Jessé pegou. Ele tá falando. Ele cuidava das ovelhas. Ele tá falando porque tem muita gente que usa aquele versículo do Salmo 51. Em pecado me gerou minha mãe, para dizer que a mãe de Davi teve. Ela engravidou por circunstâncias. Sério, alguma coisa. Não são absurdos. O pecado ali é uma coisa profética. Ele tá falando profética no sentido de remissiva. Ele tá falando em pecado original. Vírus do pecado. Porque o texto ali é um salmo penitencial. Tem que saber que tipo de salmo você está. Um salmo penitencial que é pro pecador. E não tava? O cara pegou a mulher do cara, mandou trazer o cara, botou ele na frente de batalha para matar o cara. Depois eu falo. Sim, claro, faz parte. Debate. Você vai ver que ele era o menor. A função do menor era cuidar das ovelhas. Mas isso não. Mas geralmente era época de guerra, os irmãos que podiam ir para a guerra foram. Era pequeno, pô, ele tinha 14, 15 anos. O problema de ser ruivo. Ruivo às vezes acontece, é uma alteração genética, que a pessoa pode nascer albino. Esse ruivo aí de repente pode ser albino, eu não sei. Ou com mancha, vitiligo, alguma coisa. Tinha algum sinal lá que o João Ferreira de Almeida traduziu por ruivo. Tem que ir lá no original para ver o que é essa palavra ruivo. Está escrito Edom, vermelho. Dam. Uma coisa com dam, dom, Edom, que é, dam é sangue, né? Dam. Então, tem que ver. Agora a gente não pode pegar, porque eu vi um pregador falando, problema do pregador, pô, vamos ver o que a Bíblia diz. Você não pode fazer doutrina em cima da pregação de alguém. Mas o cara é top. Não é porque é top que não é, irmão. Respeito, mensagem, não sei o que é. Nós estamos num seminário. Com todo respeito à mensagem de todo mundo. Claro que o camarada para pregar num evento, eu entendo que tem que estudar. O quê? Não, eu entendo que tem que estudar. Né? Não só aqui, em qualquer lugar. A gente que prega, que ensina, você não pode medir a tua mensagem para o lugar. É para o lugar que você vai. A tua mensagem, se você for para pregar numa igrejinha que tem 3 mil, a mensagem é a mesma, irmão. Qual a diferença? O que tem que ter diferente? Ele foi para lá para quê? Ele foi para
escolher alguém para ser ungido rei de Israel. Como na cabeça de um pai... Gente, vamos pela lógica. O pai vai querer o maior. Ah, tem um aí. Ah, e a gente já viu essa questão de tem um aí. Ó, veja só, tudo é propósito de Deus. O Acabe, quando consultou lá com os 400 profetas, devo ir à guerra aos 400. Ó, grande rei. Imagina um coral de 400 profetas dizendo: ó, grande rei, 450 gravadas. que Deus é contigo. Josafá, top. Senhor, rapaz, tem uma. Eu só profetizo o que é ruim. Chama ele. Aí alguém vai chamar, ó, ordem, essa é pra mandar ele pra. Aí ele vem. Aí eu devo ir pra batalha. Ele falou, ó rei, vá pra batalha que Deus é contigo. Só fala. Ele não fala a mesma coisa? Olha aí que tá a interpretação. Ele deve ter falado assim, ah, vai pra guerra que Deus é contigo. Falou assim mesmo, foi o jeito que ele falou. Sempre tem alguém que faz. Eu acredito que pelo fato de separar alguém para ser rei, a visão do pai, para ser o rei tem que ser alguém de responsabilidade, alguém já maduro. A visão do pai. Saúl ele selecionou até Samuel. Até o Samuel também se enganou. Mas olha, a visão de Saúl. Saúl era maior, né? Nós vamos tomar um cafezinho agora, daqui a pouquinho a gente... Segunda parte da aula.